O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Prolegômenos. Noções preliminares sobre a doutrina espírita. Os fenômenos que não se enquadram nas leis da ciência comum estão por toda parte. Na causa que produz esses fenômenos, apresenta-se a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente, e os fatos provam que essa força pode comunicar-se com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre a sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, isto é, homens que já se despojaram do corpo físico. Foi assim que a doutrina dos espíritos foi revelada. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material ocorrem de forma natural e não constituem nenhum fato sobrenatural, razão pela qual seus vestígios são encontrados em todos os povos e em todas as épocas. Hoje, essas comunicações se generalizam e se tornam visíveis a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Como mensageiros de Deus e agentes da sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro contém o ensinamento dos espíritos. Foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores. Estabelece os fundamentos de uma filosofia racional e livre dos preconceitos do espírito de corpo. Não contém nada que não seja a expressão do pensamento desses espíritos e que não tenha sido por eles examinado. Apenas a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como algumas notas e a forma de redação, são da responsabilidade daquele que recebeu a missão de publicá-lo. Dentre os espíritos que participaram dessa obra, muitos viveram na Terra em diferentes épocas, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, embora não figurem entre os personagens importantes da história, atestam a sua elevação pela pureza dos seus ensinamentos e pela sintonia em que se encontram com os espíritos conhecidos e que possuem nomes venerados. A missão de escrever este livro nos foi dada por escrito, através de muitos médiuns e nos seguintes termos: entrega-te com zelo e perseverança à tarefa que iniciastes com a nossa ajuda, pois esse trabalho é nosso. Esta obra será o alicerce de um novo edifício que se eleva e que um dia reunirá todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de ser publicado, faremos uma revisão minuciosa, em conjunto com o objetivo de examinar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que solicitares, para te ajudarmos nos outros trabalhos, pois esta é apenas uma parte da missão que te foi confiada e a qual um dos nossos já te revelou. Entre os ensinamentos que recebes, existem alguns que devem ser guardados contigo, até nova ordem. Nós te avisaremos quando chegar o momento de publicá-los. Até lá, examina-os e medita sobre eles, para que quando te chamarmos estejas pronto. Coloca no início do livro o ramo da parreira, que te desenhamos, pois ele é o símbolo do trabalho do Criador. Neste ramo de parreira se acham reunidos os princípios materiais que melhor representam o corpo e o espírito. O corpo é o ramo da videira, o espírito é a seiva. A alma ou o espírito encarnado é o grão da uva. O homem purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desanimar pelas críticas.
Encontrará opositores ferozes, especialmente entre os que da vida só têm interesse nos abusos de ordem material e moral. Encontrarás oposição também entre os espíritos, principalmente entre aqueles que ainda estão muito materializados e procuram semear a dúvida, seja por malícia ou por ignorância. Persiste sempre, acredita em Deus e marcha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E está próximo o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. A vaidade de alguns homens que acreditam saber tudo e querem explicar tudo à sua maneira, dará lugar a opiniões divergentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se irmanarão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as simples questões de palavras, ocupando-se apenas com o que é essencial, porque a doutrina será sempre a mesma, em sua essência, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. Somente pela perseverança conhecerá os frutos do teu trabalho. A alegria que experimentarás ao ver a propagação e a compreensão da doutrina será para ti uma recompensa cujo valor integral reconhecerás, talvez, mais no futuro do que no presente. Portanto, não te inquietes com os espinhos e as pedras que os incrédulos e os maus colocarão no teu caminho. Mantenha confiança, pois somente com ela chegarás ao objetivo e merecerás sempre ser ajudado. Lembra-te que os bons espíritos apenas assistem os que servem a Deus com humildade e desinteresse, repudiando os que buscam, no caminho do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra. Os orgulhosos e ambiciosos também são abandonados pelos bons espíritos, pois o orgulho e a ambição podem ser comparados a um véu que encobre as claridades celestes. Para tornar a luz compreensível, Deus jamais se utilizará de um cego como exemplo. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e outros. Observações. Providência. Neste caso, significa o próprio Deus. Espírito de corpo. Comportamento de um grupo de pessoas na defesa dos seus interesses e dos seus integrantes. O ramo de parreira, que está desenhado na página 53, é a reprodução fiel da que foi desenhada pelos espíritos. Nota de Allan Kardec.